Muito boa tarde a todos que nos acompanham pelo nosso podcast O Negócio. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês, aos nossos amigos youtubers, espectadores, a quem nos acompanha pelas nossas redes sociais. Hoje nós temos um convidado mais que especial, um convidado Mastermind, um convidado BNI. Já vou adiantar para vocês quem é ele, Carlos Dalgobo. Vocês já vão acompanhar toda a história dele, toda a trajetória, da onde ele veio, como ele fez, o que ele faz. E adianto para vocês uma coisa, ele tem um produto especialíssimo que ele vai trazer para nós aqui, só que ele só trouxe uma garrafa. É um gin, já eu falo para vocês. Antes de qualquer coisa, eu preciso aqui mencionar para todos aqui a nossa bancada, claro. Nós temos aqui ao meu lado direito, meu grande amigo Rafael Monteiro, ele que é da XP. Se você precisa aqui principalmente de um investimento com mais de R$1 milhão, Rafael Monteiro, muito boa tarde. Dá suas conclusões para nós aí. Quanto tempo, né, pessoal? Quanto tempo que a gente não estava aqui reunido para conversar, bater uma prosa boa aí à tarde, né? Murilo, agradeço as palavras. Cumprimento aqui também todos os nossos internet espectadores, como já dizia aí meu amigo Mauro Balada. E vou um pouco além. Nosso convidado hoje, você já acabou dando um spoiler aí de quem é, né? Viu? Vou um pouco além. Além de um grande empresário, um grande amigo, e só não joga muito bem truco, mas de resto tá tudo certo. Mauro, como é que você tá? Tudo bom? Quanto tempo, pessoal? Olá, pessoal, olá, internet espectadores. Estamos mais uma vez direto dos Estúdios Fix para mais um podcast, O Negócio Podcast. Muito tempo, hein, pesada? Ficamos fora, muito tempo, tá todo mundo enferrujado, travado, mas no decorrer do período, já libera aí, né? Mas vamos cumprir o protocolo. Invest Smart. Para você que tem aquele dinheiro guardado no colchão, coloca esse dinheiro para trabalhar. Liga lá no Invest Smart, fala com o pessoal do Rafael Monteiro, né, Rafael? Isso aí. E fala pelo telefone 429-9842-0003. Como disse o Anderson, investimentos a partir de R$1 milhão, você conta com a assessoria do nosso menino gato, o quarto melhor assessor da XP Brasil. Temos também a Princesa Assistência, o plano da família pontagrossense, que nós temos e nós recomendamos, Murilo. Exatamente. Olha, hoje nós vamos dividir, como sempre, o nosso podcast em 3 blocos. Nós fazemos a nossa introdução, quem é o nosso convidado, o que ele faz. Depois nós vamos fazer um bate-bola de tudo isso aí. E, claro, no final nós fazemos as nossas conclusões. Isso geralmente, Carlos, dura em média de 40 a 50 minutos. Mas a gente sempre gosta de falar bastante. A gente gosta de tirar sarro do Mauro bastante, entende? Cara, então, eu vou já interromper. Eu falar, olha, vamos lá, ó. Serginho tá mandando abraço, dizendo que esse cara é fera. O nosso entrevistado nem apareceu, já tá fazendo sucesso aqui, já tá bombando, tá? Esse é fera. Empreendedor dedicado e comprometido. Outro lá, André Limpeza e Higienização, excelente pessoa, excelente profissional. Pode voltar a me detonar, vai. Beleza. Então, só pra voltar, você pode à vontade, tá bom? Maurão Balada, sem problema nenhum. Mas então aí, Carlão, conta pra nós de você aí. Eu sei que você é envolvido no BNI, eu sei que você aí tá fazendo o Mastermind, porque eu também estou fazendo com você. É jovem milionário também? Abraço pro Juliano. Oi? Ele é jovem milionário também? Jovem milionário. Eu sei que você tem uma empresa aí de tecnologia, que é a UP. Estou sabendo que você faz gin, isso eu não sabia de você aí, nas nossas conversas aí. Então, e sei que você é um excelente jogador de beach tênis, hein? Então, Carlão... Mas tem Renegade também? Polo ou não? Só joga beach tênis? Ainda não cheguei nesse nível. Tem. Tá no caminho isso aí. Então, Carlão, a palavra é sua. Conta pra nós aí da sua história aí, nós vamos conversando com você nesse caminho. Primeiramente, boa tarde a todos. Primeira vez, né, num podcast aí. Agradeço aí o convite do Mauro, do Rafael. E um privilégio estar aqui com o Murilo, né, parceiro de Mastermind. É engraçado, né, porque tudo parece que aconteceu de uma forma muito rápida, né? Então, BNI, Mastermind, networks, né? E nesse meio do caminho a gente vai conhecendo pessoas boas, né? Pessoas que a gente aprende muito, né? E um exemplo, vejo que é a empresa do nosso amigo Rafael, né? Onde dá todo o suporte nosso hoje no nosso capital lá. Não, é isso aí mesmo. O Carlos é um cliente antigo já.
né? Tá na empresa com um cara que eu gosto muito, inclusive abraço pro Luan. E assim, Carlos, eu acho que é muito legal, né? E os nossos espectadores, eles sempre anseiam por isso, para entender um pouco mais a respeito do Carlos. Porque o Carlos, apesar de estar com essa cara estragada aí, né? Ele é um cara jovem. Tal qual a minha. Não é só ele que é jovem, o Rafael também é jovem. Na verdade, os velhos aqui, na verdade, é só o Mauro. Se juntar... Depois eu... Pô, tá de novo o bullying. Depois Hoje tá eu- feia a coisa. E depois a rapaziada aqui, né? O pessoal aqui contando com os dois com 24 anos de idade, né? São jovens aí, mas são jovens empresários, empreendedores, e é o que nós precisamos aqui hoje na nossa cidade de Ponta Grossa. Então, é um privilégio estar com vocês dois, contando você, Rafael, também, que eu... Meu amigo, tenho o prazer de chamar de amigo, e o Carlos também, entendeu? Tive o prazer de conhecer o pai do Carlos, pra você ter uma ideia. Caramba. Assim, isso que eu não sou tão velho quanto o Mauro, pra te falar a verdade. Mas eu tive esse privilégio de conhecer. Então, Carlos, eu acho que é um caminho que você vem trilhando, um jovem empreendedor. Eu sei que as batalhas, eu já venho conversando com você, as batalhas não são fáceis do que a gente vem trabalhando, né? E nós vivemos hoje numa época muito difícil, uma época de tecnologia. E eu sei que você é da tecnologia, então você realmente está um passo à frente de todos nós aí. É isso. Se juntar a idade minha com a do Carlos, eu acho que... Já Chega- do Mauro? Chega do Mauro. Nossa, hoje Eu o vou Mauro, sair hoje o Mauro vai pegar essa garrafa de gin e ele vai sair triste daqui. Mas, Longe disso, onde eu tô um dia, vocês ainda vão chegar, tá? Só tenho isso para dizer para um vocês. pouco mais de cabelo, se Deus nos Deus te, abençoar, né? Deus te ouça, Mauro. Deus te ouça. Mas, enfim, brincadeiras à parte, né, Carlos? Voltando aqui um pouco. Um ponto que eu acho que é muito importante de a gente frisar, e aí é uma dúvida minha, né? Apesar de já conhecer você há muito tempo também. Fala mais perto do microfone. Foi? Oi. Aí. Vamos lá. Então, apesar de já te conhecer há algum tempo, né? Eu acho que é muito legal, é muito importante, né? Contar um pouco mais de como que veio essa veia empreendedora em você, né? Porque, como o Murilo comentou, o Mauro também, você é muito jovem. E em algum momento teve essa virada de chave, teve esse estralo, então eu queria entender um pouco mais de você. Quando que foi isso? Qual que é a tua história e qual foi principalmente a maior dificuldade que você viu nesse caminho? Um monte de pergunta, né? Maravilha. Vamos lá, então. Ficou fácil? Ficou simples. Tudo tranquilo. Tipo, depois que você nasceu, o que aconteceu? Daí É, mais ou menos isso. Vou tentar resumir um pouco aqui, né? Eu sou o 7º filho dos meus pais, né? Então, eu sou o filho caçula. Meu pai vem de uma família tradicional aqui de Ponta Grossa. Então, acho que muitos conhecem o Hotel Dalgobo, na frente do Terminal de Uvaranas. E na frente, onde é o Terminal de Uvaranas hoje, e o Mufato era a fazenda do meu avô, né? Então, meu pai teve os 4 primeiros filhos. Foi da fase... Tá tudo certo aí? Não, ele tá querendo que se emagreça, eu não sei. Ah, Eu tô só Ah, cuidando da aberto tua aqui, imagem, dá uma puxada na Não, camisa. o pé tá aí, senão alinhado, daqui a pouco o vai pé me tá bom, sacanear, aí. vai Pare, falar, pare, vai achar que é vai comigo o deixar problema. Aí, tá gato, vai lá. Então, beleza. Agora achei aqui o problema. Então, vamos lá. Ficou bom pra ti, Mauro? Aí. Olha aí, amor. Fique tranquila. Tá sendo bem cuidado o garoto, tá? Pode liberar ele mais vezes. Inclusive, o primeiro culpado de você estar hoje aqui, o Vitor Mali. Um grande abraço pro Vitinho, tá? Estamos cuidando do seu nobre amigo aí, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu sou o 7º filho lá, igual eu tava contando. E os 4 primeiros filhos, eles conseguiram... eles pegaram a parte dos boi gordo, né? Então, onde o pai tinha recebido uma herança e tudo mais. Mas o pai, ele sempre gostava de beber muito, né? Sempre teve problema com mulher, né? Então, o pai era muito... Era da festa, né? E o pai, ele acabou abrindo uma churrascaria no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ele contratou uma garçonete. E essa garçonete é minha mãe, né? Então, foi lá que meu pai conheceu minha mãe. Meu pai já era casado aqui em Ponta Grossa, né? E acabou conhecendo minha mãe como garçonete dele lá. Passando o tempo, né? Meu pai... quando meu pai me teve, ele já tinha uns 45 anos, mais ou menos. Então,
quando eu tava com uns 12 anos, meu pai já tava com uns 50 e pouquinhos. E essa fase aí que foi a fase que a gente aprendeu. Então, o ensinamento que meu pai acabou me ensinando, né? É que dinheiro acaba, né? Então, sendo o 7º filho, já não tinha dinheiro. O pai nunca foi muito de trabalhar CLT. Então, o pai sempre foi um cara muito sonhador. Inclusive, o pai conhecia o Murilo, né? Meu pai era vendedor de caixão. E eu conheço o Rafael meio que de escanteio, porque meu pai sempre levava as crianças da vila para jogar futebol e levava o teu tio para jogar bola, né? Sim. Então, o pai sempre, por mais das dificuldades e problemas que o pai tinha, o pai conseguiu passar, eu acho que a maior herança que eu tenho dele, acho não, eu tenho certeza. Com certeza, exatamente. Foi a educação, né? Então, desde pequeno eu sempre vi que as pessoas gostavam de estar perto de mim. Com 12 anos no Rio de Janeiro, comecei a trabalhar como auxiliar no mercado. Então, trabalhava sábado e domingo como empacotador e arrumava as caixas lá. Trabalhava sábado e domingo porque o conselho tutelar não passava durante a semana, né? Durante o final de semana, então eu podia trabalhar lá. Vindo pra cá... Espero que não derrubem a nossa live. Não vão derrubar. Quer que eu corte? Não, fique tranquilo, vai com fé. O pai já não estava conseguindo mais vender caixão. Ó a campainha lá, conselho tutelar. Então, essa fase o pai não conseguia, né, serviço lá no Rio de Janeiro, e o pouco dinheiro que eu ganhava era o dinheiro que a gente sobrevivia. Eu lembro que a gente morava numa favela lá no Rio de Janeiro, onde a gente tinha 2 pallets, e em cima do pallet tinha um colchão. Essa era a nossa casa. A gente tomava banho no hall ali, onde todo mundo ficava, então tinha que tomar banho sempre de shorts ali, né? Caramba. E tudo no baldinho, né? E o pai teve uma oportunidade de ir pro Paraguai, então fomos pro Paraguai, tinha ali 12 anos, 11, 12 anos, não lembro muito bem. E lá no Paraguai foi o meu primeiro empreendimento. Então, o pai comprava verduras de um amigo dele e eu ficava na frente da casa, né, vendendo as verduras no sábado e no domingo também. Mesmo o pai sempre me apoiando para trabalhar, né, o pai sempre fazia questão de tentar dar o melhor para mim. O pai não tinha como pagar, mas o pai me colocou numa escola particular lá. Então, eu chegava perto do pagamento, o pai sempre dava uma enrolada lá, vendia um caixão, outro, né, mas fazia uns briques e pagava. E com 14 anos que eu voltei para Ponta Grossa. Então, as coisas começaram a não ficar tão boas no Paraguai e a gente voltou para Ponta Grossa. Voltei para Ponta Grossa com 14 anos. A gente morou em umas 3 casas de aluguel. E nessas 3 casas a gente foi despejado, né? Então o pai nunca pagava o aluguel, né? Nunca conseguia. E eu acredito que não é porque ele não queria pagar. Realmente ele não conseguia. E nessa fase o pai teve que fazer uma ponte de safena, né? Sim. Então quando ele fez essa ponte de safena, o capitão Saulo, hoje vice-prefeito, né? Agradeço muito ele, meu cunhado. Ele me colocou no Condor de Uvaranas, né? Com 14 anos, para trabalhar lá. Tudo regulamentado, né? Então, o conselho tutelar pode ficar tranquilo. Meu primeiro serviço CLT daí. Então, eu trabalhava ali das 2 da tarde às 6 da tarde, 4 horas por dia. Saía dali e ia para o General Osório, né? E do General Osório, saía ali do General Osório e ia para Coronel Cláudio, que foi aonde tinha uma fábrica de caixão lá na época, do Romil, né? E essa fábrica de caixão, ele também tinha do lado um lugar de guardar lixo, né? Então o Romil era um cara assim que, puta, tem um sofá para jogar fora. Não, me dá aqui que eu tenho um lugar para destinar. E lá nessa fábrica tinha um quartinho, né? E a gente começou a morar lá porque lá não precisava pagar aluguel. Então o seu Romil tinha uma gratidão muito grande pro meu pai, que meu pai vendeu muito caixão lá atrás para ele, né? Então lá a gente não tinha o perigo de ser mandado embora, né? E fiquei um ano ali no Condor, fui efetivado. Então, desde menor aprendiz, eu já vi algumas coisas na vida que se tratam muito da realidade. Então, muitas pessoas tinham que trabalhar 4 horas por dia e ficavam 2 horas dormindo no banheiro. Então, desde pequeno eu achava errado isso daí, né? Pela educação que o pai me deu. Logo em seguida eu virei empacotador, que era o meu grande sonho, né? Ia ganhar mais, ia trabalhar mais. Só. Então, eu saí do salário de R$382 e fui para 670, né? Trabalhava sábado, trabalhava domingo.
e tava muito faceiro, né? Que ano isso? Isso foi ali em 2015. 2015. Isso, entrei ali em 2014, né? Menor aprendiz, depois empacotador. Efetivado. Isso. Aí, nesse meio tempo, a gente realizou um sonho. A mãe, ela foi contemplada naquelas casinhas do governo, né? E a gente, desde ali, as coisas começaram a melhorar. Então, a gente começou a morar ali no Costa Rica, né? Saía de bicicleta do Costa Rica para ir trabalhar ali no Condor. Saía do Condor, ia pro General, do General pro Costa Rica, né? E o pai sempre me ensinou, né, que doutor ganha dinheiro, né? Então, o sonho do meu pai era que eu virasse advogado. Ó, o Murilo fez direito, ganha dinheiro, acho que... Acho que é o segredo. Fazer por fazer, eu também fiz, eu não tô ganhando. É com o Murilo, né? Rafael também. Não necessariamente, né? Tentei seguir o caminho dos homens aí, mas não consegui. Sorte tua. Amei. Então, nesse meio período, acabei saindo do Condor, né, e fui estudar para o vestibular. Então, eu já tinha o dinheiro guardado. Todo o dinheiro que eu ganhava, maior parte ia para casa e o restante ia para uma previdência no Bradesco, né? Então, quando eu saí do Condor, eu tirei essa previdência. Ganhei bolsa de 70% ali no Master, quando era do Pedro ainda, se eu não me engano. Uhum. E levei um tempo ali, né? Porque como eu vim do Paraguai, eu me perdi também um pouco nas matérias. Era totalmente diferente, né? Então, uma pessoa importante também na tua vida foi o professor Pedro Afonso do ProMaster, isso? Não sei se ele vai lembrar de mim agora. Aproveita, né? E deixa um abraço para ele, então, olha pô. aí, ó. Olha aí, agradeço a oportunidade que você me deu, né? Acredito que se eu não tivesse aquela bolsa, eu tenho certeza que eu não teria estudado ali no ProMaster, que me ajudou muito. Aí, o professor Pedro legal. Afonso, mais uma pessoa mudada por uma atitude boa do senhor. Nossos parabéns e nosso reconhecimento. Isso aí. E aí eu lembro que, né, fui pro cursinho, fiquei 1 ano e meio para passar em Direito. Passei em Direito na UEPG. E ia começar no ano seguinte, né? Aí acabou o dinheiro que eu tinha guardado, né? E daí eu falei, não, agora tem que trabalhar. Daí eu lembro que um dia eu saí lá do Costa Rica. A mãe tinha mania de fazer chá, aquele chá mate, né? E sempre fazia um pão com manteiga para levar na mochila. Então eu saía de lá do Costa Rica e eu lembro que choveu bastante esse dia. E, putz, eu falei, cheguei agora no centro, eu vou ter que ir mesmo assim, né? Então tava com a perna meio suja de barro, assim, e fui no banheiro do shopping, dei uma limpada ali, falei, vou distribuir currículo, né? E quando eu cheguei na Renner, eu entreguei o currículo lá, o supervisor Alex falou, não, vamos fazer entrevista já que a gente tá precisando. Ele falou, mas aqui tem uma coisa, tá escrito que você fala espanhol. Você fala espanhol mesmo ou você só colocou aqui? Daí eu falei, não, eu falo espanhol. Daí ele falou, então tá, se você passar no espanhol lá da gerente, você tá contratado. E daí fui lá, né, a Carla, pode ser que a Carla esteja assistindo agora, fez a entrevista, passei na entrevista e foi um momento ali que eu acho que um divisor de águas para mim, porque eu comecei a conhecer o mundo de outra forma. Até então, meu grande sonho, né, o sonho da minha família era ter uma casa, né, que hoje é algo que, assim, talvez já não seja mais, tenho sonhos maiores, né, e ali eu comecei a conhecer pessoas e no primeiro mês da Renner, a gente tinha que vender o cartão da Renner. Então, toda vez que você vai na Renner, Riachuelo, você tem que vender aquele cartãozinho, né? E eu lembro que eu vendi bem os cartões. Segundo mês, vendi bem. Terceiro mês, vendemos bem. No quarto mês, eles me propuseram, né? Para que eu pudesse pegar a promoção de líder financeiro. Olha aí, hein? Então, eu fiquei muito faceiro, né? Que legal. As coisas comecei a ter um espaço, né? Aquela força de vontade que eu tinha, eu comecei a poder mostrar para os outros. E o direito, como é que ficou nisso? O direito daí eu acabei largando e prestei o vestibular para contabilidade. Ficou torto, então, o direito. Meio torto, meio tortinho, por isso que tá assim. Entendi. O caboclo lidava com dinheiro, né? Falou, não, vou aprender como é que... Como é que funciona o troço. Isso aí. E deu que no sexto mês, era 10h15 da noite, mais ou menos, e tinha um senhor na loja da Renner ainda. Esse senhor, ele era o dono de uma das maiores empresas de sistemas aqui de Ponta Grossa, né? Maurício Lopes. E eu atendi ele, lembro que eu ofereci o cartão da Renner, lembro que eu ofereci... O Maurício da Millennium?
O Maurício da Fintel. Fintel é o nome. Tá. Isso, era a empresa que prestava serviço aqui para a prefeitura na parte de emissão de NFSE, Nota Fiscal de Serviço, né? E, resumindo a história, ele me chamou para ir na empresa dele, né? Fazer uma entrevista. E tinha que fazer uma entrevista com uma psicóloga, né? Então, até então, psicólogo para mim era algo que fugia, assim, da realidade, né? O que é psicólogo? O Murilo já não passaria nessa, Não, né, eu, Murilo? psicotécnico, pode ter certeza. Reprovou Os cara- 2-3 vezes os só cara pra tirar a acham que eu- carteira. Os caras acham que eu sou louco. Se eu te falar que eu reprovei na carteira, Não, eu sei. você sabe por quê? Ah. Não sabia que os caras mandam fazer um desenho lá, né? Tem que fazer o chão. Falei, pra mim a folha é o chão, né? Entendeu? Bora, você que tá que nem o padre no balão, só queria voar, então. Ah, que isso? Pra eles que é interpretação esse negócio. Não conseguem entender o teu ponto de vista. né? É, eles que não me entenderam. E daí eu fui, né, fazer essa entrevista e a moça perguntou, né, qual que é o animal que eu seria na selva, né? Eu falei, puta, né? E daí qual que seria? Aí eu falei, né, pensei comigo, leão não dá que eu sou fraquinho, né? É. Daí eu falei, eu acho que eu seria uma águia, né? Daí ela falou, mas por que águia e tal, né? Por causa dos Estados Unidos e tal. Daí eu nem sabia dos Estados Unidos era águia, né? Eu pensei que a águia, ela sempre mantém a visão pra frente, né? Independente de como que tá as situações do lado, né? Então, chegou num ponto da minha vida que sempre acreditei muito em Deus. Eu não sabia como, nunca tive o sonho de ser empresário, mas eu sabia que uma hora ia virar essa chave, né? E foi na Fintel que eu aprendi a trabalhar com sistemas, né? Daí você acabou saindo, então, daí da Renner e foi pra Fintel. E fui para Fintel. Isso em 2017, né? Fiquei 6 meses na Renner. Na Fintel, o primeiro mês, não conseguia vender sistemas. Então, pense comigo, você ia até a loja da Renner com o objetivo claro, quero comprar roupa, né? E na Fintel você tinha que vender algo não palpável, que o cara teria que pagar uma mensalidade todo mês, né? E para uma pessoa jurídica, né? Porque até então na Renner a gente trabalhava só com pessoa física. Então, basicamente, eu ligava para as pessoas e falava, oi, quer comprar sistema? A pessoa desligava na minha cara, né? E com isso eu fui treinando. Lembro que o Maurício falou, se você não vender até o próximo mês, não vai dar certo, né? E aquilo eu acho que foi uma energia, assim, que eu demandei para melhorar naquilo, entendeu? Então, realmente, eu não sabia o que era fisco, não sabia o que era Receita PR, não sabia o que era Sintegra, CNPJ, O Murilo sabe. O Murilo sabe bem. Aprendi na prática. Na prática. Tinha que estudar pra saber o que era. Hoje eu sei de tudo. Agora aprendeu. Aprendi Mas na concorda marra. que é difícil, É difícil, pra quem não sabe, não, né? isso é uma arte, na verdade, né? Mesmo que eu cursei direito, mas isso a gente não se aprende bem na realidade, a gente se aprende na prática, assim, entende? Quando você fala em tributação, ISS, valor, ICMS, como é que você faz o cálculo, imposto de renda, como é que... Vamos nem falar, senão você começa a chorar, aí, né, Murilo? Então é um negócio que realmente não é uma situação fácil de você lidar, não é tão palpável assim, É né? tão simples. Não, ó, por exemplo, ontem eu só assim, entrei ontem numa conversa com o meu contador, falamos aí em lucro real. Pô, como é que você pega uma empresa, por exemplo, pra Ponta Grossa, fala em lucro real e tipo assim, tudo que você compra te dão nota fiscal? O pessoal não te dá nota fiscal tudo. Utópico. Entende? Isso é complicado, você entendeu? É muito difícil conseguir, ainda mais para nossa cidade hoje, que por mais que nós tenhamos 400 mil habitantes, ainda a gente é uma cidade interiorana, entende? Como é que é o nome lá, Mauro? Nossos... O Pontagrossaurus Rex? É, Esse que deu exatamente. saudade? É isso daí mesmo. Né? Mas Ponta Grossa é Ponta Grossa, né? Não tem. Né? E quebrei a cabeça nisso daí, né? Então, Mas você daí já estava fazendo contábeis. eu tinha passado, né? Então, eu ia começar no ano outro seguinte. ano. né? Uhum. Então, eu tava no final de 2017 e ia começar em 2018 ali, contabilidade. E nesse meio tempo, tive que quebrar a cabeça, aprender sobre anexo, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, né? Só que eu sempre acreditei que se o outro caboclo ali sabia, eu também poderia saber, Sim, né? claro. Então, resumindo, a partir do segundo mês comecei a vender muito bem na empresa. Terceiro mês bem, quarto mês bem, quinto mês bem. Sexto mês recebi uma proposta de uma empresa de Brusque, em Santa Catarina, para trabalhar como consultor de vendas de sistema
em Santa Catarina. Uhum. E falava cantadinho com você também no telefone, o cara de bruxo? Barriga verde. Cantadinho. Olha, eu nem lembro mais porque faz um tempo danado, né? É tempo danado. Não foi 2017, tava aí, pô. Pô, pra mim é Porra, bastante, você, hein? você quer falar comigo de tempo danado? Eu tenho vários exemplos Olha, bem piores que você o tem teu. bastante, né? Até ele, mano. Mas essa oportunidade fez brilhar o olho, né? Eu falei, por que que os caras lá de Santa Catarina estão querendo que eu vá pra lá, né? Então, isso daí eu fui, conheci a proposta, comecei a trabalhei um tempo com uma empresa aqui de Ponta Grossa representando eles, não mais como vendedor, pedi a conta de lá da Fintel, né? E decidi que eu ia abrir minha empresa. Então, em março de 2018, abri a UP, comprei um latão de tinta azul, né? E pintei uma das paredes do meu quarto, né? E falei que lá seria a UP. Então, eu tinha 3 celulares. Mas então daí você saiu da Fintel. Fintel Isso. e resolveu Abri a minha. seguir a vida sozinho, Isso mesmo. com o teu sistema. Com o meu sistema. Mas eu não tinha sistema, né? Uhum. Então, eu tinha para quem vender. Eu sabia a demanda dos meus clientes, Uhum. mas eu não tinha o produto, né? E programar, você sabia? Não, nada de programação. Você ainda não era garoto de programa, então. Ainda não, e nem hoje. Mas você tinha o que muita gente não tem. Eu acredito Força de vontade. que muitas pessoas Entende? focam 80% da energia para deixar o produto perfeito, né? E focam 20% da energia para vender. Eu acho que o meu foi o contrário, né? Então, é bem engraçado porque eu vendi para 10 empresas sem ter o sistema, né? Com a implantação para 90, né, 60, 180 dias, né? Então, dependia do acordo de cada uma. E eu vendia a UP como se fosse uma empresa que não era minha, né? Que eu tivesse sido contratado pela UP. Eu sempre ia de crachá, né? E deu certo, né? Acabei pegando uma desenvolvedora lá da Bahia, né? A gente desenvolveu o nosso primeiro software de lojas e mercados. E comecei a vender, né? Aprendi sobre suporte. Então, até então, não sabia formatar um computador. Mas conseguia vender muito bem. Então, realmente, eu perdi bastante cliente no primeiro ano, né? Aprendi com os erros ali. E no primeiro ano, a gente fechou a empresa com 18 clientes, né? Então, fechou o ano com 18 clientes. Eu tinha 3 celulares. Então, eu tinha 3 personas, né? Eu respondia de um jeito no financeiro, com carinha fofa, com um coraçãozinho. Então você era tripolar, então. Eu era bipolar, você estava tripolar. Ou mais. É. No suporte, eu sempre também era muito mais gentil, coraçãozinho azul e a cor da UP. E no comercial, sempre com a minha foto. Então, no suporte no financeiro, com a foto da UP. E no comercial, com a minha foto. E isso passava uma credibilidade, né, para o cliente. Sempre respondendo muito rápido nos 3 setores, né. 2019, a gente fechou o ano ali com, acho que 40 e pouquinhas empresas, né. Já estava dominando o suporte. Pegamos um sistema específico para restaurante que não tinha aqui na região. E focamos nesse ramo ali em 2019. Em seguida, mais no ramo gastronômico, né. Quer complementar alguma coisa? Não. Tranquilo. 2020, fechamos ali com 50 e poucas empresas. 2021, com 86 empresas. E 2021, a empresa já estava consolidada, né? No meu ponto de vista, a gente já tinha 4 anos de casa, estava com bastante empresas. E mesmo assim, eu continuava sozinho. Então, ali em 2021, foi onde eu entrei no BNI, né? E ali eu via que os outros empresários, né, com os meus sócios hoje aqui do Havaianas Jeans, eles sempre tinham funcionários. Então, inclusive, eu fui viajar uma vez com meus sócios, com o Cavas e com o Jean, e eles aproveitaram muito mais a praia do que eu, porque toda hora eu tava com o notebook na mão. Resolvendo o problema, né? Resolvendo o problema. E 2021 teve essa virada de chave, né, que eu falei, eu preciso de mais horas, né? Então, eu tenho 24 horas minhas, eu não consigo trabalhar as 24. Se eu trabalhar forte ali, eu vou trabalhar 14, Tá, né? mas deixa eu, antes de você complementar lá, como que foi a pandemia para você? A pandemia, a gente teve que revolucionar o mercado ali. Então, a gente tinha um sistema específico para restaurante, né? Os restaurantes e baladas da cidade, como lojas em shoppings que a gente atendia, muitos fecharam, muitos quebraram, né? E a gente viu que estava vindo lá na Europa uma vertente muito forte no delivery.
Então a gente focou em um sistema específico para delivery. Essa mesma desenvolvedora que desenvolvia o sistema para restaurantes desenvolveu um sistema específico para delivery. E a gente começou a bater nisso, né? Inclusive, esse produto, né, deu um up ali na nossa carteira. E teve baixa em empresas, baixa dos restaurantes? Isso, a gente perdeu mais ou menos ali em 2021 umas 40 empresas. Mas, em contrapartida... Entrou umas 90. Por causa do delivery. Isso, e se a gente não tivesse, vamos dizer, se adaptado, né, a gente teria sofrido Mas mais. foi o que aconteceu com muitos restaurantes, né? Quem conseguiu manter o delivery na pandemia, disparou. E até hoje o delivery ainda É muito forte ainda. é muito forte, né? Mas me conta, aí a UP, depois disso tudo, virou o que nós conhecemos hoje, que eu acho que é a líder aqui na nossa região em sistemas. E eu ouso dizer, em breve vai ser líder no Paraná, né? Se tudo der certo. Amém, amém. Até concluindo ali aquele raciocínio, 2021 entrando no BNI e com esse apoio dos meus amigos eu vendo, né, que, pô, por que eu trabalhava tanto e os caras estavam lá só curtindo? Eu comecei a contratar, né? Então 2022, né, foi o ano da virada da chave ali. Contratamos, eu acredito que uns 12 colaboradores, né? Nem todos ficaram, né? E hoje a gente conseguiu escalar, né, ali em 2022, 4 anos em um. Então, a gente fechou 2021 com 86 empresas e 2022 com 205 empresas, né? Caramba. Então, a gente conseguiu fazer em um ano muito mais do que a gente fez em 4 anos, atendendo clientes maiores, né? Dando um atendimento ainda melhor, né? E dando um suporte hoje aí de domingo a domingo, das 9 da manhã às 10 da noite. Cara, Mas você sabe, né, que assim, ó... claro, você fala assim, mas eu cresci depois muito mais do que eu cresci antes. Mas você construiu a tua base, você entende? Se você chega com todos esses colaboradores no começo nesse começo teu, você poderia ter quebrado. Entende? Porque você não teria toda essa bagagem, o que você preparou, toda essa mentalidade e toda essa destreza que você teve. Então isso realmente para você foi um divisor de águas, entende? Certeza. O que a gente passa geralmente, todas as dificuldades para nós, Deus só dá o fardo do que a gente pode realmente carregar. Exato. Então isso para você realmente foi especial para você. E é assim mesmo, a gente passa por as dificuldades para a gente poder crescer. Muitas vezes a gente desce um degrau para poder subir 2. E realmente eu fico muito contente e principalmente eu fico muito mais contente pela pouca idade que você tem e por essa história tão bonita, você entende? Porque, e muito mais, assim, ó, eu costumo dizer, acredito que nós três podemos falar, o Mauro também, eu também, o pessoal vê a gente às vezes hoje até, vamos dizer, bem sucedido, mas eu vim de baixo, entende? Eu vim lá, eu era preparador de defunto, você entende? Sim. Eu não cheguei a sentar na cadeira lá na funerária do nada, você entende? Eu tive dificuldades, eu fui motorista de ônibus, pra você ter uma ideia. Então, isso foi para mim um aprendizado. Que hoje, se eu sento e consigo fazer uma liderança, hoje eu tenho 75 colaboradores, 75 famílias que dependem de mim, mas... porque você já teve lá também. Porque eu já tive lá passado. embaixo, entende? Hoje, por exemplo, chegou, assim, a título, né? Chegou meu eletricista, falou, pô, eu passei no concurso da guarda. Eu falei, porra, que legal, cara. Né? Mas eu não sei se eu vou conseguir porque eu não tenho carteira de moto. Eu falei, vamos resolver esse negócio aí, pô. Entende? Vou lá, vou dar uma ajuda pra ele. Ele vai fazer essa carteira de moto por causa disso, ele não vai deixar de entrar na guarda, se for o caso, entende? Então, mas são assim, essas coisas que faz, que nos motivam pra você, você entende? E, cara, realmente você tá de parabéns, entende? Com a pouca idade fala até de você, com a pouca idade de vocês, entendeu? Vocês são os caras vencedores. Ponta Grossa precisa realmente disso. Eu falo uma coisa pra todos, assim, as lideranças mudam, você entende? Hoje a gente pode falar referências na cidade de quem já está bem sucedido, quem é bem sucedido, mas as coisas mudam, você entende? Assim, eu me relaciono nessa escala, nós estamos escrevendo o nome na cidade de Ponta Grossa. Assim como escreveu Mauro Balada. Isso aí. Se for praga que pegue forte, né? Um pouco antes da entrevista, você estava falando da virada de chave do BNI, dentre outras coisas, a experiência, a sua primeira viagem e a sua primeira experiência
internacional. E eu, não só pela minha própria experiência de vida, mas de vários amigos, o você viajar para fora a primeira vez, rapaz, muda muito a vida da gente, né? A forma como vê um meio de transporte, como você vê o dia a dia das pessoas, muda muito. Até o tratamento com água, com lixo, enfim, eu acredito que todo político, né, e síndico deveria viajar para fora para ver como lidar com questões do cotidiano. A pergunta é, para onde você foi a primeira vez? Tá? Em que ano foi isso? E o que você mais gostou dessa viagem? Bacana, até falando do BNI, né, aproveitando aí o gap, né, hoje parabenizar o BNI Vila Velha de Ponta Grossa, né, o grupo número 1 do Brasil, né, então parabéns à equipe de Olha, que liderança legal. aí, ao diretor isso. Razuki, né, e É o Sérgio agora que tá de presidente, né? agora o Sérgio é presidente, Sérgio Winick, parceiro. Cara, Tá assistindo aqui, um abraço, Serginho. O próximo é você, hein? você joga truco melhor que o Carlos. Né? É mesmo? Olha aí, é bom. permitido bullying aqui? Não, só comigo. Só com o Mauro. Só com o Mauro. Não, mas com o tempo você vai aprendendo, né? Não, pode deixar. Valeu da dica. Então, a minha viagem pra fora, né? Não sei se é considerado pra fora, mas foi pro Chile com os meus amigos Claro aí, que né? é. Com os meus sócios ali, o Jean Cavas, Matheus Strauss, da Parrilha ali, da 15, né? E foi muito engraçado, né? Porque deu tudo errado, né? Então, eu não me atentei à validade do passaporte. Acabei... O sonho virou um pouquinho de pesadelo num tempo, né? Mas eu acho que a gente aprende muito isso no Mastermind, né? A lidar com situações difíceis, né? E foi engraçado porque por mais que eu quase estava voltando, já estava voltando para Curitiba. Resumindo, passei de Curitiba para São Paulo, cheguei em São Paulo. A hora que eu cheguei em São Paulo, não passou o passaporte, né? Ó, tá vencido, né? Meus amigos olhando assim para mim, puto, o cara vai ter que ficar aí, né? E o bacana é que eu fiquei ali, eu acho que deu umas 30 horas no aeroporto. Aeroporto muito grande lá de São Paulo. E nesse meio tempo, chegou um ponto que eu falei, não vai dar mais certo, eu vou voltar, né? 30 horas no aeroporto de 30 Guarulhos? Guarulhos. Tá, uma dica de filme, assista O Terminal com o Tom Hanks. Vou assistir, Ele também então. ficou um tempão no aeroporto. Mas fica mais prático, caso isso ocorra novamente. Não vai acontecer mais não, hein? E aí eu mandei um motoboy, né? Nesse meio tempo, de Ponta Grossa, levar para Curitiba o meu RG, né? Que aqui no Mercosul é permitido. E ele entregou o RG para um cara que ia de Curitiba para São Paulo. Porque... No avião. Ele foi no avião. Sim, entregou pro cara e beleza. E ninguém queria pegar o RG do motoboy. Todo mundo achou estranho. O que o cara tá me dando um documento aqui, né? Uhum. E o interessante é que teve um rapaz que aceitou, né? O bom é que não cabe cocaína dentro do documento. Mas se fosse um chinelo, um vestido, já era mais perigoso. Senão já tomava pra cabeça. Mas e aí essa pessoa, você tem o nome, você ficou com contato, mandou presente depois? Então, tenho contato. Não queria mandar presente não, vou terminar a história, hein? E deu que o rapaz só tinha que... Pegou o RG na frente, assim, do embarque. E chegando em São Paulo, ele falou, rapaz, me desculpa, eu nunca faço isso, nunca fiz isso, mas eu perdi teu RG. Nossa. Não. Pô, você tá de brincadeira, é piada, né? Não, é muito sério. E aí eu falei pro pessoal, desisto, né? Não é pra ser, né? Eu também acredito muito nisso de destino, né? Então, se tava tendo vários sinais que não era pra acontecer. E eu voltei pra Curitiba, já tinha um aniversário de um amigo no dia seguinte. Falei, O cara perdeu o teu RG mesmo? perdeu o RG. E Cara. aí eu cheguei em Curitiba, o ônibus... ele, certo. O ônibus pra voltar pra Ponta Grossa era... dava 2 horas, assim, do horário que eu cheguei. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou dar uma olhada lá nos achados e perdidos, né? Vai que o cara perdeu aqui em Curitiba, né? Cheguei nos achados e perdidos e realmente tava lá o RG. Não, sério? Peguei o RG. Eu lembro que aquele dia foi o dia que eu acho que eu tive que fazer mais cara de dó possível, assim. Cheguei pra gerente lá
da Latam. Falei, Como é que olha, foi a cara? moço, Olha pra câmera, como é que faz a cara. Aquela carinha do gato de botas, né? Segurando assim o chapéu, né? E o mais engraçado, né? Que meus amigos entraram num acordo. Ó, vamos deixar o dinheiro com o mais responsável em espécie. Mas que não tem passaporte. E vamos deixar a aliança, né? Do meu amigo que ia pedir em noivada, namorada dele, com o mais responsável. Então, ficou comigo, né? E eu contei a história pra ela, falei que meu amigo não ia poder casar e não sei o quê, e chorei as pitangas lá. E ela falou, não, pode ficar tranquilo que a Latam vai pagar, né, tudo e vamos te levar pro Chile. Tá brincando? Ali de Curitiba? Aqui de Curitiba. Tá, dessa você tem o nome, manda, apresenta olha, anualmente. Essa aí... Olha, eu tava tão nervoso que eu não peguei o nome, não. Mas aí a gente chegou no Chile. Me lembra de nunca fazer um favor pra você. Rapaz, Eu cheguei em Santiago, na verdade. Daí era 500 quilômetros de Santiago, onde a gente ficou lá. E tinha que pegar um ônibus de Santiago, acho que pra Nevados lá. Chile, perdão. E fui pegar o ônibus lá, já tava tudo certo. Só avisei meus amigos a hora que eu cheguei no Chile. Então, pra eles, eu tava em Ponta Grossa já, né? Eu não queria preocupar ninguém. Falei, se não der certo, né? Não vou atrapalhar ninguém, né? E deu que, quando eu cheguei lá em Santiago, fui pegar o ônibus, o rapaz chegou pra mim e falou... O que você tá fazendo aí, mano? Uma música de fundo. Aí o rapaz, na hora que... Agora eu entendo por que vocês zoam tanto o Mauro, hein? não, é por aí. E dali. E a hora que eu fui subir no ônibus, o rapaz, onde tá El Paso? Deu, que Eu Paso, rapaz? Não, por conta do Covid tem que ter o Eu Paso, né? E esse Eu Paso a gente não tinha porque a gente não ia andar de ônibus, né? A gente tinha alugado um carro. Então eu cheguei no Chile e não conseguia pegar ônibus pra chegar lá em Chile. Tem que ir no passo mesmo. Aí eu falei pra ele, quanto ele passa, meu amigo? Aí eu lembro que ele falou 100 reais. Daí eu falei, não, 50 reais, né? E ele aceitou e ele falou, quem é ele passa agora? E foi pra lá, eu acho que quem vai no meu Instagram ver aquelas fotos lá fazendo snowboard deve pensar, nossa, o cara foi top essa viagem. Foi top, sim, mas teve suas dores de cabeça. Mas foi bacana, aprendi bastante. Olha, foi uma... Mas, Carlos, o papo tá bom. A gente vai se caminhando já pro final aqui para não estourar o tempo do Mauro também. Mas eu queria, antes que a gente fosse de fato aí, né, para as considerações finais, antes de mais nada, mandar um abraço pro Jean e pro Cavas e que você contasse um pouco mais dessa sociedade que vocês fizeram aí, e mostrar um pouco do gin, que o Murilo ficou tão animado, né? Olha aí. Só uma Comeu o garrafa. gin, né? Só uma Comeu o garrafa? gin, tá? Nosso gin. Meu gin. Eu e o Carlos G sempre fomos melhores amigos, né? Então, Pega a garrafa aí, já vai falando com a garrafa. Cada um tem seu negócio, né? O Jean lida com a parte das tintas, né? América Tintas e Atacadão das Tintas. O Cavas, famoso aí pelos iPhones, né? E a gente um dia decidiu, né, fazer o gin próprio nosso, né? Fomos atrás. A ideia partiu primeiro do Jean. E o Jean fez o convite pra gente entrar nesse mercado, né? E tá sendo uma experiência muito bacana. Em 3 meses aí, a gente vendeu mais de 1.000 garrafas, né, aqui na cidade de Ponta Grossa, né? Estamos presentes em bastante bares, conveniências, atendendo algumas baladas e bares lá de Balneário Camboriú. E está sendo uma experiência muito bacana validar uma sociedade, né, entre amigos, né? Eu sempre tive medo de misturar dinheiro e amizade, né? Tinha medo de perder o que mais vale, né, o dinheiro. E os dois. Pô, agora ele acabou com o programa de vez. É o emprego de menor, propaganda de bebida alcoólica. Mauro, entendeu, né, Mauro? Esse podcast tem tudo pra ir pro buraco. Então, assim, Mauro, você entendeu, né? Entendi. A gente tinha vontade de fazer um gin que fosse no nível do gin que a gente consumia, ou melhor, né? E conseguimos chegar nisso. Então, estamos tendo uma recepção muito boa aqui em Ponta Grossa. Onde que compra o gin Avenas? Olha aí.
distribuidoras aqui na cidade, Daltal. Alô, Dalto. Dalton, Matheus. Portal do Abraço pro Pilec. Mateuzinho da Downtown. Restaurantes aí, Tomate Seco, Barbaridade, Armazém, enfim. Rapaz, Virtu, certificado legal, digital, hein? acabou de entrar aqui. Acho que não vão renovar o meu certificado depois de assistir essa live. É isso. Fica a dica, então, né, para você que gosta aí de um bom gin, experimentar aí o Avenas, né, que sei que tem vários sabores, né, você trouxe aqui o branquinho, que é o que o Murilo gosta, mas, enfim, tem vários sabores, Murilo. Tem vários sabores? Vários Tem de sabores. baunilha? Não tem de baunilha. Tem de baunilha, na verdade, chocolate misto também, né? É, o que? Viu? Que fofo você atrás da baunilha. Tem o tradicional, maçã e morango. O Murilo já se animou ali. Ele não entendeu, ele entendeu, ele tá processando. Sacanagem. Por Pessoal, Quick nesse negócio, hein? Vocês são do tempo do Quick ou não? Nesquik? Tomaram Quick na vida? Lógico. Sim. É, pelo menos isso. Bom, pessoal, chegamos aí ao fim do nosso podcast O Negócio. Ao meu lado direito, sempre, meu amigo Rafael. Hoje, nosso convidado mais que especial, Carlos Dalgobo. E eu vou passar hoje, agora, vou fazer o protocolo certo, vou passar as considerações para o meu amigo Mauro Balada. Olha, o próximo programa ele vai dizer assim: está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Rafael Monteiro. O Michael perdeu de vez a posição de âncora nesse programa. Tá? Está decretado. Com esse testemunho está decretado. Vamos ver como é que fica, né? Bom, vamos lá. O Negócio Podcast teve o oferecimento de Invest Smart. Para você que tem aquele dinheiro lá guardado no colchão, coloca esse dinheiro para trabalhar. Liga lá na Invest Smart, fala com o pessoal do Rafael Monteiro pelo telefone 429-9842-0003. Investimentos a partir de R$1 milhão. Você conta com a assessoria do nosso menino lindo, Gato, quarto melhor assessor de investimentos da XP São Brasil. seus olhos, mano. São seus olhos. Tivemos também o oferecimento de Princesa Assistência, o plano da família pontagrossense que nós temos e nós recomendamos. Agradecemos a todos os nossos internet espectadores pela audiência e também pela paciência, né, Murilo? Haja paciência, né? Tá louco isso daí. Pessoal, agradeço novamente, é um prazer estar aqui com os meus colegas de bancada. É sempre bom, né, dar uma descontraída, uma risada aí, quinta-feira à tarde. E quero agradecer, né, especialmente ao Carlos por ter dedicado um pouco do seu tempo. A gente sabe que a agenda é extremamente corrida, né, ainda mais o cara que é multiempresário nível Murilo, né, que tem mais de uma empresa, o cara já começa a ter que quase que pagar pra ele vir aqui, viu? Mais de uma firma. Não é mole, isso. né, Carlos? Não é fácil. Eu só queria saber aonde que acerta o cachê ali. Não. O Mauro, depois ele se fala com ele. Você vai ver lá o que te espera lá fora, rapaz. Viu? Ele queria ser uma águia, tá, Mauro? Só pra... Na bandeira do México também tem águia, hein, rapaz? Ô, louco. Mas Mas, Carlão, obrigado mesmo, tá? Em nome de todos aqui. Foi muito divertido trocar essa ideia com você, conhecer um pouco mais da tua história, que é uma história muito bonita, muito inspiradora. E saiba que para mim é um orgulho poder te chamar de amigo, é um orgulho, né, tudo que a gente está construindo junto. E, enfim, quero passar a palavra a você também para se despedir aí com as suas considerações finais. Maravilha. Eu agradeço novamente o convite, né? Fico honrado em estar rodeado de pessoas aí que eu tenho muito para aprender, né? E, cara, assim, é muito satisfatório estar com pessoas de sucesso e ainda mais estar do lado de amigos, né? Então, muito obrigado. legal, cara. Ele ficou sensibilizado. Pensei que Ele tá tava emocionado. Ele ficou Pensei que tava sensibilizado. desligado aqui. Carlos, muito obrigado pela tua presença. As portas estão sempre abertas quando você quiser vir aqui. Sempre será muito bem-vindo. Qualquer coisa aí, nós estamos sempre à tua disposição. Parabéns pela tua história. Você é um cara empreendedor, você é um cara vencedor e continue sempre assim. Você realmente preza muito a tua família, preza muito o que você faz. Você é um cara honesto, assim como teu pai também foi e é um cara honesto. Então, muito obrigado. Muito obrigado por você fazer parte da nossa história. Terminamos mais um negócio, o podcast. E olha, quinta-feira
Em breve estaremos de volta aqui com mais um convidado mais que especial. Um abraço a todos e boa Páscoa.